Resolução número 2 de 2020 CEDF. 60. As modalidades de educação indígena e de educação quilombola devem reconhecer as especificidades étnico-culturais de cada povo ou comunidade, observados os princípios constitucionais, a Base Nacional Comum Curricular, os princípios que orientam a educação básica brasileira e a formação pedagógica geral do quadro docente. Errado. Artigo 18, parágrafo único. As modalidades de educação indígena e de educação quilombola devem reconhecer as especificidades étnico-culturais de cada povo ou comunidade, observados os princípios constitucionais, a Base Nacional Comum Curricular, os princípios que orientam a educação básica brasileira e a formação pedagógica específica do quadro docente. 61. A educação superior oferecida por instituição vinculada ao sistema de ensino do Distrito Federal e a modalidade de educação especial não são tratadas em resoluções específicas. Errado. Artigo 19. A educação superior oferecida por instituição vinculada ao sistema de ensino do Distrito Federal e a modalidade de educação especial são tratadas em resoluções específicas. 62. A carga horária mínima anual será de 1.000 horas para a educação infantil e o ensino fundamental e de 1.400 horas para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Errado. Artigo 20. A carga horária mínima anual será de 800 horas para a educação infantil e o ensino fundamental e de 1.000 horas para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. 63. A duração do módulo aula é definida pela instituição educacional ou pela rede de ensino, de forma que garanta o máximo de horas anuais estabelecidas, excluído o cômputo do tempo destinado aos intervalos. Errado. Artigo 20, parágrafo 1º. A duração do módulo aula é definida pela instituição educacional ou pela rede de ensino, de forma que garanta o mínimo de horas anuais estabelecidas, excluído o cômputo do tempo destinado aos intervalos. 64. Considera-se dia letivo quando cumprido o mínimo de 4 horas de efetivo trabalho escolar. Certo. Artigo 20, parágrafo 2º. Considera-se dia letivo quando cumprido o mínimo de 4 horas de efetivo trabalho escolar. 65. As horas e os dias de efetivo trabalho escolar devem ser cumpridos por turma, separadamente. Certo. Artigo 20, parágrafo 3º. As horas e os dias de efetivo trabalho escolar devem ser cumpridos por turma, separadamente. 66. O tempo destinado ao intervalo deve compor a carga horária, caso haja desenvolvimento de atividades pedagógicas com controle de frequência e participação do corpo docente. Certo. Artigo 20, parágrafo 4º. O tempo destinado ao intervalo deve compor a carga horária, caso haja desenvolvimento de atividades pedagógicas com controle de frequência e participação do corpo docente. 67. Atividades não presenciais podem compor a carga horária total anual, resguardada a carga horária mínima. Certo. Artigo 20, parágrafo 5º. Atividades não presenciais podem compor a carga horária total anual, resguardada a carga horária mínima. 68. A carga horária diária de efetivo trabalho escolar é dividida em jornada parcial, quando ofertadas, no mínimo, 4 horas diárias, ampliada, quando ofertadas, no mínimo, 5 horas diárias e integral, quando ofertadas, no mínimo, 7 horas diárias. Certo. Artigo 21. A carga horária diária de efetivo trabalho escolar é dividida em jornada, inciso 1º, parcial, quando ofertadas, no mínimo, 4 horas diárias. Inciso 2º ampliada, quando ofertadas, no mínimo, 5 horas diárias e inciso 3º, integral, quando ofertadas, no mínimo, 7 horas diárias. 69. A jornada ampliada requer que a permanência do estudante não esteja vinculada ao desenvolvimento de competências e habilidades específicas dos componentes ou das unidades curriculares. Errado. Artigo 21. Parágrafo 1º. A jornada ampliada requer que a permanência do estudante esteja vinculada ao desenvolvimento de competências e habilidades específicas dos componentes ou das unidades curriculares.
70. A jornada integral, além do desenvolvimento de competências e habilidades, requer a incorporação do espaço e do tempo no planejamento, de forma orgânica e estruturada, para o efetivo trabalho escolar, ao longo de todo o percurso. Certo. Artigo 21. Parágrafo 2º. A jornada integral, além do desenvolvimento de competências e habilidades, requer a incorporação do espaço e do tempo no planejamento, de forma orgânica e estruturada, para o efetivo trabalho escolar, ao longo de todo o percurso. 71. Instituição educacional credenciada como bilíngue deve ter jornada ampliada ou integral. Certo. Artigo 21. Parágrafo 3º. Instituição educacional credenciada como bilíngue deve ter jornada ampliada ou integral. 72. É obrigatório a instituição educacional ou a rede educacional adotar o regime semestral com, no mínimo, 100 dias de efetivo trabalho escolar, excluídos os dias reservados à recuperação de estudos e exames finais. Errado. Artigo 22. É facultado à instituição educacional ou à rede educacional adotar o regime semestral com, no mínimo, 100 dias de efetivo trabalho escolar, excluídos os dias reservados à recuperação de estudos e exames finais. 73. Instituição educacional privada deve submeter, semestralmente, ao setor competente da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal o seu calendário escolar, para o período letivo subsequente, a fim de obter homologação. Errado. Artigo 23. Instituição educacional privada deve submeter, anualmente, ao setor competente da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal o seu calendário escolar, para o período letivo subsequente, a fim de obter homologação. 74. A distribuição de dias letivos, recessos e férias, bem como a organização da jornada diária é de competência apenas da instituição educacional, resguardada a legislação vigente. Errado. Artigo 23. Parágrafo 1º. A distribuição de dias letivos, recessos e férias, bem como a organização da jornada diária é de competência da rede de ensino ou da instituição educacional, resguardada a legislação vigente. 75. Instituição educacional internacional credenciada como bilíngue segue calendário educacional do país de origem, o qual deve ser apreciado pelo setor competente da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Certo. Artigo 23. Parágrafo 2º. Instituição educacional internacional credenciada como bilíngue segue calendário educacional do país de origem, o qual deve ser apreciado pelo setor competente da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 76. A instituição educacional deve zelar, juntamente com os pais ou o responsável legal, pela frequência do estudante e pela participação da comunidade no processo de gestão escolar, na forma da lei. Certo. Artigo 24. A instituição educacional deve zelar, juntamente com os pais ou o responsável legal, pela frequência do estudante e pela participação da comunidade no processo de gestão escolar, na forma da lei. 77. Cabe à instituição educacional informar aos pais ou ao responsável legal sobre a frequência e o rendimento do estudante menor de idade. Certo. Artigo 25. Cabe à instituição educacional informar aos pais ou ao responsável legal sobre a frequência e o rendimento do estudante menor de idade. 78. Cabe à instituição educacional informar ao Conselho Tutelar do Distrito Federal o caso de ausência superior a 30% do percentual permitido na legislação vigente, no caso de estudante menor de idade. Certo. Artigo 26. Cabe à instituição educacional informar ao Conselho Tutelar do Distrito Federal o caso de ausência superior a 30% do percentual permitido na legislação vigente, no caso de estudante menor de idade. 79. A metodologia adotada pode fomentar a cultura digital, a inovação tecnológica, a comunicação virtual, o trabalho em grupo, a postura empreendedora e de liderança para os estudantes. Errado. Artigo 27. A metodologia adotada deve fomentar a cultura digital, a inovação tecnológica, a comunicação virtual, o trabalho em grupo, a postura empreendedora e de liderança para os estudantes.